Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Neste domingo nós vamos começar então nossa interpretação do que a gente está olhando para o mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o Brent, que é um gráfico extremamente importante para a economia mundial. Vamos falar de Forex, vamos começar falando de libra esterlina contra dólar. Vamos falar também um pouquinho sobre dólar contra Nikkei. Vamos falar euro contra dólar. Depois que a gente falar sobre essa parte de Forex, nós vamos imediatamente cair de cabeça em cima do mercado de Ibovespa, ações, gráfico semanal, gráfico diário. Quais são os setores que estão mais fortes, quais são os setores que estão mais fracos, o que eu estarei olhando essa semana que vai estar começando agora, amanhã. E depois disso, nós vamos falar um pouquinho sobre o universo de criptos. Vamos abordar as principais criptos, o que elas estão fazendo num gráfico semanal e num gráfico diário. Tá todo mundo comigo? Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Esse canal sempre vai emitir vídeos todo domingo sobre essas interpretações. Vamos emitir também alguns vídeos durante a semana, quartas e sextas-feiras, falando sobre diversos aspectos de trading, de universo de trading. E a partir de agosto, fiquem atentos, nós vamos ter realmente a nossa área membros. Área membros que vai ter então 3 vídeos por semana exclusivos e 2 lives por semana também exclusivas. Vamos olhar de cara aqui imediatamente o que está rolando dentro do Brent. Tá? O Brent, que é o gráfico do petróleo, o petróleo, que é um gráfico extremamente importante para falar a respeito da economia mundial, a economia, para verificar se o mercado está em recessão, se não está em recessão, o que está acontecendo nos cenários internacionais. A gente tinha realmente construído, vou dar um zoom out para vocês verem, um período de recuo mais intenso durante a fase da pandemia, e que depois disso o mercado de petróleo veio se recuperando rapidamente, agudamente, voltando para os níveis pré-pandemia. E a gente observa que esta região que está aqui com suporte, compradores defendendo 71 dólares e 39, segue funcionando como principal zona de suporte para o petróleo a nível internacional. 71,40, 71,40, 71,40. E a gente tinha percebido aqui uma importante zona de resistência que era suporte perdido na faixa de 79 dólares e que estava funcionando como resistência nesse momento. A gente conseguiu romper essa região nessa semana que passou, foram 3 dias de alta consecutivos e neste momento, na sexta-feira, a gente fez um princípio de pullback. Esse pullback é um termo utilizado dentro do mercado para explicar quando o mercado faz o recuo até uma zona de resistência e que agora aqui deve funcionar como suporte. Devemos ter compradores defendendo a região de 79 dólares e se aparecer algum candle branco aqui num gráfico diário, inclusive potencial compradores de swing trade para buscar agora a próxima zona de resistência dentro do petróleo, que encontra-se na região de 87 dólares, 87,15. Então essa seria a minha interpretação para o Brent num gráfico diário e num gráfico semanal. Temos caminho relativamente livre até estes topos anteriores aqui observados. Muito bem. Olhando a questão da libra esterlina contra dólar num gráfico semanal, a gente vê que a libra esterlina contra dólar se aproxima assim, formando um belo padrão um padrão simétrico e que a gente consegue colocar a partir dessa linha um objetivo principal para a libra esterlina de retornar para esta região que aqui está, a região de 1,4. A gente fez uma queda aguda e agora a gente está fazendo uma recuperação de ombro, cabeça, ombro invertido. E o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, como todo mundo já tanto sabe quando se fala de ombro, cabeça, ombro invertido, é 1,42, 1,42, 1,42,12, essa região de alvo para a libra esterlina. É bem verdade que agora, no gráfico semanal, a gente já está muito esticado, a gente está muito afastado das principais zonas e não é mais uma zona muito segura de se estar comprando, até porque a gente está tocando sim essa linha de retorno aqui localizada. Eu não vejo essa semana como uma semana muito favorável para operar na contra-compra a libra esterlina e, portanto, eu iria com muita cautela aqui. Entrando dentro de um gráfico diário, a gente consegue verificar que a gente se afastou de sobremaneira das médias móveis. Veja que este nível de afastamento aqui da média móvel principal, ela realmente traduziu em movimento de recuo e nós estamos realmente muito afastados. O que em si me indica uma boa possibilidade da libra esterlina voltar pelo menos até essa região que encontra-se em 1,28, 1,2874. É uma região bem interessante para tomada de posições para mim dentro da libra esterlina e eu estou esperando que aconteça algum recuo dentro do gráfico diário para então poder comprar esta região. Inclusive, se a gente desenha aqui uma linha de tendência de alta mais longa, a gente consegue verificar que essa é a zona que eu gostaria realmente que o mercado se aproximasse. Aqui, ó.
1.2846. É a região mais interessante de compradores. Para quem utiliza Fibonacci como suporte, eles também identificam essa região como a região principal, que seria metade do movimento atual de alta, tocando a região de 1.2850. Quando a gente coloca aqui um gráfico de 240 minutos, a gente consegue ver o quão afastado nós estamos desta região e, portanto, já iniciando. Só que a gente não fez ainda um pivô de baixa efetivo, mas sim, eu estou esperando que libra esterlina volte para essa área e aqui eu vou ser comprador. Nessa região específica, perto de 1.2860, 1.2850, é onde eu estou procurando comprar libra esterlina ao longo dessa semana. Se não chegar ali, paciência, faz parte, às vezes perder algum trade porque o mercado não entregou o que a gente queria. Já o euro contra dólar, a gente vê o euro contra dólar tocando uma linha de resistência deste canal de alta que ele vem trabalhando. Estamos encostando aqui, indicando que nessa situação, sim, estamos também tocando resistência. E essa resistência então indicaria a possibilidade do euro contra o dólar fazer algum tipo de recuo para tocar a região de 1.097, que é a zona onde realmente eu estaria muito afim de montar posições de euro contra dólar. Se a gente pega o gráfico semanal, é óbvio que depois de uma barra tão ampla quanto essa, eu não posso pensar em comprar. Como é que eu vou comprar aqui? Se eu comprar aqui, onde é que eu vou botar o meu stop? Aqui embaixo? É muito longo, muito afastado. Então aqui eu não consigo comprar. Eu só conseguiria pensar em comprar eventualmente na metade dessa barra, se acontecesse algum tipo de recuo. E basicamente a minha ideia aqui de fato seria procurar agressivamente por compras se durante essa semana o euro recuasse até a região de abertura, até a região de topo anterior em 1.0971. Essa é a região que eu gostaria de tomar posições. Veja que a gente está extremamente afastado da média móvel principal. Todas as vezes que a gente afastou bem menos do que isso, nós produzimos retornos para próximo da média. E se a gente coloca aqui uma simples banda de Bollinger, talvez nós estejamos até mesmo fora da banda superior da Bollinger. Nós estamos fora da banda superior da Bollinger. Isso é algo que não se sustenta por muito tempo. É muito difícil o mercado ficar aqui afastado, longe da banda superior da Bollinger, formando estrelas que ele está fazendo aqui. E isso sim, para mim, já justificaria cogitar seriamente uma possível operação de short de euro contra dólar para buscar realmente um retorno para a média móvel de 21, que encontra-se em 1,09. Quando a gente entra no 240 minutos, a gente tem o 240 minutos formando este movimento que aqui está. Espera aí que ainda não fez, ainda não botou o gráfico. Deixa eu tirar esses estudos todos, está lá, agora sim. Então veja que dentro da movimentação de euro contra dólar, nós já estamos fazendo aqui um possível duplo topo. A gente faz o primeiro movimento, faz o segundo movimento. Se a gente perde esse ponto aqui, estabelece o viés de venda para mim, para buscar realmente a região de 1.10, 1.09. E aqui sim é a minha região de contexto de compra. Aqui eu ficaria atento para possíveis compras. Então aqui eu estou olhando para o euro-dólar pensando em posições de venda. Essa seria a minha localização nesse momento, essa seria a forma como eu estaria olhando o cenário atual e, portanto, não é um ponto adequado para pensar em comprar posições. Aqui eu esperaria que pelo menos o estocástico lento do 240 recuasse até uma região de suporte mais importante, recuasse até essa região aqui e quando aproximasse dessa zona com a média móvel de 80 subindo, aí eu iria querer procurar para o ponto de compra. Vamos olhar agora Ibovespa e índice futuro e ações. Ibovespa, galera, Ibovespa fez um topo. Ibovespa fez um topo, Ibovespa fez um topo, mais do que isso, Ibovespa fez um topo duplo. Se nós considerarmos o meu critério de máxima, massa mais alta, massa mais baixa como critério de topo, máxima, massa mais alta, massa mais baixa é o que forma um topo. Aqui nós já tivemos uma máxima, massa mais alta, massa mais baixa, formando o primeiro topo aqui no candle número 25. Depois a gente faz mais uma máxima, máxima mais alta e depois uma nova máxima mais baixa, produzindo então o conceito de duplo topo. Aqui é o primeiro topo e aqui é o segundo topo, um duplo topo. A perda dessa região aqui abre um viés totalmente de recuo para o mercado, produzindo inclusive a possibilidade de Ibovespa retornarmos para a região de 108 mil pontos. Mas não se engane, não se preocupe, nem tudo está perdido nessa vida. Essa é a minha interpretação de um topo duplo.
seria completamente destruída se nós rompêssemos esta máxima na semana que vem. Então, se semana que vem nós rompermos 120,700, aí eu errei. Aí eu errei, porque eu tinha dito lá em dezembro que o mercado faria um topo lá pelo dia 16 de junho, 17 de junho. A gente bateu ali naquela região de possível topo montado ali em junho, mas nós estamos há 3 semanas de lado, sem grande pressão de venda entrando e segurando-se em cima desta média móvel de 8 aqui, isso aqui inclusive funcionando como um trap de raposa. Se nós não efetivamente perdermos esta média, enquanto nós não fecharmos abaixo dessa média, existe a possibilidade sim de nós estarmos apenas reunindo forças para então conseguirmos romper essa região e poder buscar o nosso topo histórico, que encontra-se em 131.835 pontos. Então podemos dizer que, apesar dos comprados não estarem mais tão corajosos, nós estamos tendo realmente dificuldade em empurrar o mercado para venda e os ativos não estão conseguindo cair na velocidade que eu, particularmente falando, esperaria. Eu esperaria um mês de julho bem mais corretivo. Mas, do ponto de sazonalidade, a gente sabe que o mês de agosto é um dos meses com pior retorno no Ibovespa nos últimos 20 anos, junto talvez somente de setembro. Esses 2 meses têm retornos negativos, então seria uma expectativa de que as vendas comecem a entrar mais forte a partir dessa semana, a partir da segunda quinzena de julho. Portanto, fiquem ligados, a perda dessa região pode abrir realmente um cenário de venda bem importante. A gente tinha uma venda entrando na sexta-feira e a perda da mínima do candle 131 será o movimento definitivo e derradeiro para o mercado dar uma recuada. Não me surpreenderia se acontecesse um movimento de Smart Money Concept, que seria o mercado tentar romper essa região aqui, acionar os stops de todo mundo que vendeu aqui e que vendeu aqui, e depois, logo em seguida, entrar à venda e fechar abaixo, e daí sim fazer o ciclo de queda mais importante. Não me surpreenderia se isso acontecesse, acho até bem provável, inclusive, isso, especialmente com o estado sobrecomprado, que encontra-se o estocástico lento do gráfico semanal. A gente sabe que muitas vezes acontece esse tipo de convite, que foi o que aconteceu aqui, ó. Tinha feito um topo aqui, rompeu 1 semana, 2 semanas chamando o comprador e logo depois, quando fecha aqui embaixo, se entrega e afunda para valer. E que foi o que aconteceu aqui também, ó. Consolidou a lateral, chamou o comprador 1 semana, 2 semanas e quando perdeu aqui veio-se embora por Smart Money Concept. Um falso rompimento acontecendo dentro do Ibov. Eu, neste momento, não estou conseguindo tomar posições compradoras muito agressivas, exceto em alguns papéis muito pontuais. Semana passada eu construí algumas entradas em Semin 3, mas não acionou porque não tivemos um gap de alta específico que pudesse estar acionando uma tomada de posição. A gente termina a semana com mais um candle pavio, que pode abrir mais a possível compra se tivermos um gap de alta amanhã, somente com gap de alta. Outros ativos que eu fiquei na expectativa de um gap de alta, mas que não rolou nada, foi a PL3. Nós tivemos um gapzinho absolutamente sem um gap expressivo, não deu nada demais. E a gente teve a CSMG3, que abriu um gap, inclusive um gap de baixa, formando então um candle pavio de venda. E realmente o mercado aqui na CSMG3 estabeleceu um topo com possibilidade de recuo para as próximas semanas. E eu estou olhando esse CSMG3 desta forma. Em termos de candle pavio essa semana, nós temos Bradesco, belo movimento em cima de uma média móvel. Candle pavio desenhado. Se tiver um gap de alta, tem que ter um gap de alta amanhã. Neste caso, eu posso pensar em comprar Bradesco apenas nessa situação. Se não tiver gap de alta, estou fora. E se eu comprar Bradesco, meu stop fica abaixo dessa mínima aqui e meu alvo seria levar a operação até o final da sexta-feira. B3 e CA3 também faz o mesmo tipo de padrão. É um candle pavio. Eu também quero um gap de alta na B3 e SA3 amanhã para que eu possa fazer alguma coisa. Se não, não tem gap, não faço nada. EG3, lindo movimento. EG3 está dentro de uma tendência de alta. O setor de eletricidade está muito forte. E a gente vê esse toque na média móvel de 8 ao mesmo tempo em cima do topo anterior, formando o candle pavio. Se acontecer esse gap de alta, eu vou ficar bem atento para a EG3, porque eu entendo que esse é um papel que pode fazer um movimento bem importante de alta. Já são 3 semanas consecutivas de queda. E esse setor de energia, ele está muito forte. Eu diria que os 2 setores fortes da Bolsa nessas últimas semanas são eletricidade e construção. A gente tem, por exemplo, aqui a TL3, um forte movimento de alta. A gente tem a própria LET6, um bom movimento.
deu uma recuada das últimas semanas. A gente tem uma TRPL4 trabalhando num bom movimento, tocando uma zona de suporte. Então o setor de eletricidade é um setor que me chama atenção para a semana que está entrando. Nas próximas semanas podemos ter um movimento mais forte de pressão compradora dentro deste setor em si. Agora, um setor muito poderoso é a Série 3. Uau! Setor de construção está muito forte, de fato. Talvez seja o setor mais forte no gráfico diário. Olha que belo movimento aqui dentro da Série 3. O papel faz um inside bar no Eden nos traders. Esse é um swing trade. Agora já estou falando mais de swing trade. Então a gente vê Série 3. A gente vê a própria Melk 3. Olha que bonito o padrão. Isso aqui é um cup and handle. Se acontecer essa ruptura aqui, eu tenho que estar muito atento para a Melk 3. A gente pode ver aqui uma MRV3. Também boa tendência de alta, bom ciclo de alta, tocou média móvel de 8. A gente tem aqui também a própria EZTC3. Então o setor de construção está muito forte nesse momento, tocando zonas de suporte, topos anteriores rompidos. Este é um setor que me chama muitíssimo a atenção para a semana que está iniciando. Construção e eletricidade são os dois setores que eu estou olhando um pouco mais atento para o início dessa semana. Vamos olhar as criptomoedas? Criptomoedas, a gente tem aqui as principais criptos, BTC contra dólar Tether. Deixa eu botar aqui o BTC contra dólar Tether. Deixa eu primeiro botar o Litecoin. Aqui é Litecoin contra dólar. Litecoin contra dólar, depois de fazer um movimento de alta bem importante, fez uma semana corretiva e mais uma semana de recuo, tocando na zona de suporte. Mas está bonitinha a Litecoin, não está ruim não, está bem interessante eu diria. A gente teve uma semana bastante ativa nas criptomoedas, basicamente por quê? Porque a SEC perdeu o processo contra a Ripple e isso fez a Ripple dar uma pancada de alta violentíssima. E junto com a entrada de dinheiro na Ripple, entrou dinheiro em várias outras altcoins, como a gente estava olhando aqui. Então a gente tem aqui 3 semanas consecutivas de lado dentro do BTC. Não me surpreenderia que fizesse o mesmo movimento que fez aqui no passado, que é qual? Rompe essa congestão e dá uma recuada. Então não nos surpreende que a gente rompa essa região, depois a gente recua, fazendo o mesmo padrão. Mas o fato é que sim, BTC segue dentro de um canal de alta, no gráfico semanal, esse canal de alta para mim é esse canal que está aqui. Enquanto estiver dentro desse canal, todo e qualquer recuo é motivo para eu procurar por ponta de compra. Todo e qualquer recuo é um ponto que eu tenho que estar atento para tomar posições. E aqui eu quero muito que o meu estocástico lento faça o recuo de preferência para cá, coisa que no momento ainda não apareceu no atual cenário. No 240 minutos, quem está operando pelo estocástico lento está se dando extremamente bem e está muito feliz, tá? Porque o estocástico lento no 240 está entregando bons pontos de entrada, sejam aqui, 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 aqui. São bons pontos de entrada, assim, com stops relativamente curtos e com alvos aqui em cima. Então o BTC para mim tendência de alta no semanal, no gráfico diário tendência de lado no gráfico diário, é assim que eu defino a tendência do BTC nesse momento no gráfico diário, e no gráfico de 240 minutos também uma tendência lateral. Zona de suporte, compradores defendendo 29.570 dólares, vendedores defendendo a região de 31.500 dólares como zona de resistência principal para o BTC contra dólar Tether. Vamos olhar agora Ethereum contra dólar Tether, galera. Ethereum, que é a segunda maior cripto nesse momento. Ethereum no gráfico semanal opera também nessa tendência de alta, como bem mencionado, tocou aqui a região da média móvel, rompeu e no meu entendimento tem caminho relativamente livre até 2.130 dólares, que é a primeira região de resistência mais importante que o Ethereum tem neste momento. Então aqui eu estou olhando inclusive recuo até a região de 50 e dessa maneira eu vejo que o Ethereum está mais poderoso e mais interessante. Possibilidade inclusive de voltar a subir para retestar a região de 39. No gráfico diário a gente percebe nitidamente já uma tendência de alta no diário. Enquanto que o BTC está numa tendência de lado no diário, a gente tem uma tendência de alta no gráfico diário do Ethereum, porque a gente consegue inclusive desenhar um canal menor que esse aqui dentro do gráfico diário, em que a gente está trabalhando esses topos e fundos ascendentes. Fizemos um movimento de recuo, rompimento, melhor dizendo, aqui, rompemos esse topo, fizemos o pullback. Esse gráfico aqui está muito atraente, uma entrada nessa ruptura aqui para mim me interessa muito. Eu colocaria meu stop abaixo de toda essa mínima aqui, e o meu alvo para um swing trade dentro do Ethereum fica realmente a região de 2.150 dólares.
Então, olhando isso aí tudo para mim, Ethereum está bastante atraente. Bota em 240 minutos e nos 240 minutos fica mais bonito ainda. 240, não sei se é 240 minutos fica mais bonito ainda, por quê? Porque a gente tem média móvel de 80 subindo, a gente tem topos e fundos ascendentes, a gente tocou agora há pouquinho dentro desse estocástico lento que está aqui. Fizemos esse candle, isso aqui é uma entradinha para mim, meu stop ficando imediatamente abaixo da mínima e meu alvo pelo menos do topo anterior. Isso já me permite um swing trade dentro de Ethereum. Agora, não poderia terminar esse nosso vídeo sem falar um pouquinho de Ripple, obviamente, e das principais altcoins, né? Então, a gente tem a Ripple dando uma pancada de alta para cima, depois que literalmente ela conseguiu se livrar do processo com a SEC. E aí ela está fazendo esse movimento fortíssimo, vou botar aqui o gráfico diário, em que simplesmente ela parece que acordou. Olha que essa pancada, ela chegou a subir aproximadamente 97% em um dia. Depois de dar essa pancada para cima, ela dá uma lateralizada, que nem ela fez aqui, para apenas reunir forças e continuar para mais um ciclo de alta. Não me surpreende que com esse rompimento que está acontecendo agora nesse momento, eu botaria uma entrada aqui, meu stop fica nesse ponto. Cara, meu alvo no mínimo é esta amplitude toda para cima e eu tenho um alvo aqui em 1,34 para Ripple contra dólar Tether. Muito atento para este trade, muito atento para esse trade. 240 minutos, olha que lindo movimento. Essa ruptura aqui para buscar justamente essa região que está em 13451. Tá? O stop ficaria bem abaixo disso. Quando a gente coloca aqui um gráfico semanal, a gente pode sim estar preparando o primeiro movimento para voltar para o nosso topo histórico em 1,92. Uau! Uau, Ripple! Congratulations! Com meus parabéns! Matic contra Bougie fez um movimento que foi muito alicerçado com o conceito da Ripple contra a SEC, porque isso trouxe energia para todas as altcoins. Quando a gente coloca aqui um gráfico semanal diário, a gente vê a mesma pancada acontecendo aqui dentro de Matic contra Ripple. Só que a Matic ainda tem esse fundo aqui pela frente. A Matic ainda está incomodada por esse fundo em 0,84. Eu não vejo neste momento um ponto perfeito de entrada nela, não. Eu estou esperando que haja uma sinalização melhor. Tá? Eu não estou muito fã da Matic por enquanto, ainda não. Tá? Apesar desse movimento aqui, já me elicitar uma possível entrada na ruptura desse inside bar aqui. Eu vou deixar um alerta para ver se vai acontecer essa ruptura ou não. Mas honestamente não é dos gráficos de altcoins aquele que mais me atrai nesse momento. A gente tem outras altcoins que estão mais bonitas no meu entendimento. O One, não vejo nada demais, é um possível duplo fundo para quem acredita numa recuperação das criptomoedas ao prazo de 1 ano e meio ou 2. Não seria de todo impossível imaginar a One voltando para 0,34. Nós estamos falando de uma cripto que está cotada em 0,01, cara. Se ela voltar para cá, são 2.800% de alta. Comprar um caminhãozinho de One aqui, com dinheiro a fundo perdido, acreditando que perdeu tudo, para se esse troço voltar para cá, fazer um belo dinheiro, não me parece de todo maluquice. CompuLand! A gente falou de CompuLand semana passada. Semana passada a gente falou de CompuLand, não falamos? A gente falou de CompuLand e a gente falou de Injective. E para mim, eram as duas criptos que tinham o maior upside, o maior movimento possível de explosão. E vejam que sim, a gente fez uma bela pancada aqui e agora a gente libera CompuLand para voltar para esta região de topo Compound, tá? Não é CompuLand, desculpa, é Compound. Compound, então, para buscar realmente a região de 190 doletas. Fiquem ligados aí, porque eu acho que tem muito mais gás dentro desse movimento que a gente está olhando aí, agora que iniciou a tendência de alta. Tocamos esse topo anterior aqui. Olha esse belo movimento de 3 candlezinhos de recuo dentro de um candle mais amplo, no 240 minutos. Essa ruptura fica bem linda para quem gosta de operar esse tipo de ativo. Um stop bem curtinho. Fica legal de fazer isso. Eu gosto disso dentro da CompuLand. Além da CompuLand, eu tinha falado sobre Injective. Inji. Inji tá bem bonita. A Inji, né? INJ, né? INJ Protocol.Esse protocolo, como a gente mencionou, ele está muito forte nas últimas semanas. Ele tem tudo para voltar realmente para o seu topo aqui e talvez ultrapassar o seu topo histórico em 14 dólares. E se ele fizer isso, isso dá um forte ciclo de alta. O que me chamou a atenção na semana passada na Inji, justamente esse inside bar aqui produzido dentro de um Ad nos Traders e tocando uma tendência de alta. Quando a gente bota aqui no gráfico diário, a gente vê realmente o movimento fazendo uma bela explosão. Fez aqui o padrão chamado ABCD. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse padrão rapidamente. A gente tem um forte movimento de alta. Deixa eu botar isso aqui num gráfico bem limpo.
Não, limpo, 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 cara, limpo, limpo, limpo. Aí, finalmente. Então a gente tem aqui o padrão sendo formado, padrão de ABCD, ele é o padrão que se forma da seguinte maneira. Primeiro movimento você tem um forte movimento de alta, aí depois desse movimento de alta você vai ter o primeiro recuo, esse recuo vai ser uma tentativa dos vendedores empurrarem o mercado para baixo, então os vendedores tentam dar essa empurrada aqui, que vem até essa abertura, os compradores defendem, vendedores tentam empurrar mais uma vez, não perde fundo prévio com não para essa máxima iniciou ABCD. Então isso é um ABCD, o alvo desse ABCD é basicamente toda essa movimentação aqui para cima projetado, dá um alvo em 12,93. Este é o alvo. E é óbvio que neste momento nós estamos fazendo um pullback, ou seja, um recuo até o topo anterior rompido. Estamos tocando essa região que está aqui, agora como suporte. Essa região de 8,86 para mim é um belo suporte na Inge. Quando eu boto um 240 minutos, eu consigo olhar os 240 minutos construindo o mesmo padrão de movimento forte alta, recuo, sobe, recuo. Romper essa região aqui. Delícia! Delícia! É uma delícia operar esta movimentação com o stop abaixo desse fundo aqui e com o alvo nesse movimento de ABCD, essa amplitude para cima, alvo em 11,25 para um swing trade super rápido, um swing trade efetivo na Injective Protocol. Injective Protocol. A VAX, atenção, atenção, atenção para a VAX. Novamente, se a gente entende que existe a possibilidade de BTC voltar lá para os 67 mil dólares no prazo de 1 ano e meio ou 2, é bem possível que a VAX volte para o seu topo histórico, que está em 139 dólares, e hoje ela está em 14 dólares. Isso aqui é possível, vejam bem como eu estou mencionando, é possível que nós estejamos formando um duplo fundo, e dentro desse conceito de duplo fundo, fundo, topo, fundo. Voilá. Letra W. Lembre-se da letra W. Então a VAX, nesse momento, nesta região, me interessa para possíveis compras. Meus stop ficaram imediatamente abaixo de 9,57. E meu alvo lá em cima. Óbvio que eu não vou pegar todo o dinheiro da minha vida e botar nisso aí. Não. Eu vou colocar um dinheiro que eu aceito perder total. E se eu perder total esse dinheiro, ok, não vou chorar. Então o cara bota aí, vamos lá, 14 mil reais, por exemplo. E esses 14 mil reais poderiam, em um ano e meio, 2, estar valendo algo em torno de 130, 140 mil reais. Isto me interessa. Muito bem, galera. Então nós estamos finalizando o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like ajuda muito a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque vocês vão receber avisos dos nossos vídeos. E não se esqueçam, área membros vai começar em agosto com conteúdo exclusivo para vocês que forem os assinantes da área membros, com 2 lives por semana e, de preferência, também 3 vídeos feitos por semana com conteúdo exclusivo. É isso, pessoal. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Boa semana e ótimos trades e boas caçadas nos trades de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.